Olá, voltamos então com o programa Semear. Estamos aqui com o pastor Adriano, que vai nos falar um pouco agora então sobre a sua igreja, sobre a sua congregação, seu ministério. Ok. Nós estamos hoje situados com a igreja sede na Oswaldo Aranha, número 2042. Nós temos uma diretriz de trabalho que o próprio Deus nos deu. Né? Nós trabalhamos em prol da pregação do Evangelho. Nós, de tempos em tempos, nós abrimos estudos, cursos, que é aberto a todos. Né? Então, ali a gente está sempre estudando a Palavra de Deus, sempre ministrando a Palavra de Deus. Esse, digamos assim, é o carro-chefe do nosso ministério. A nossa liturgia é muito simples, né? Nós temos uma palavra introdutória, nós temos a oração, nós temos o louvor, né? Temos o pessoal da banda, né? Temos o louvor e encerramos com tem a pregação, encerramos com uma oração e é isso aí. É muito compacto as nossas reuniões, sabe? Então é nessas três situações que nós trabalhamos: oração, adoração e pregação. E graças a Deus a gente tem tido um resultado muito significativo. Ontem, inclusive, foi uma reunião abençoada. Né? Ficamos preocupados. Faltou cadeira. Oh, glória! Ficamos preocupados, né? Tivemos que correr um pouco ali para poder acomodar o pessoal. Hoje nós temos uma congregação também no bairro Euroclube e uma em Paverama, cidade de Paverama, né? E estamos trabalhando. O que nos dá, às vezes a gente fica meio de farol baixo, sabe? Porque a gente está trabalhando com as vidas e parece que nada acontece. Mas Deus está trabalhando. E em dado momento as coisas começam a acontecer e a gente fica até sem o que dizer, né? Vendo o agir de Deus. Nós temos testemunhos de vidas transformadas, começo pela minha, né? E muitas pessoas chegaram em situações críticas, né, na igreja e ali receberam o acolhimento necessário, a assistência necessária e as coisas foram acontecendo. Foram sendo restauradas vidas, né, famílias. E aí a gente começa a pensar por que nós passamos por tantas coisas. Eu falo por mim isso, para que eu tivesse propriedade de ajudar alguém hoje. Algumas experiências, antes de conhecer Deus, se eu não tivesse, eu não teria essa propriedade hoje. Seria algo desconhecido para mim. Mas Deus sabe o que faz. Né? São coisas que muitas vezes a gente questiona, né? Ah, Deus, por que eu estou passando por isso? Por que essa luta na minha vida? Mas se a gente não tiver a experiência, nós não conseguimos tratar a ferida do outro. Exatamente. Né? Porque aí é um tratamento com conhecimento de causa. Sim. A gente sabe do que está falando, a gente tem propriedade para tratar do assunto. Né? E é muito interessante. A gente sempre, nos nossos estudos bíblicos, a gente sempre traz assuntos um tanto quanto delicados de serem tratados. E não somente no âmbito igreja, né? Assuntos que atingem a sociedade toda. Princípios que se perderam ao longo do tempo. Então a gente, através da palavra, a gente resgata isso. A gente trata de assuntos bem delicados, né, à luz da palavra, sempre à luz da palavra. E isso tem sido muito edificante. É isso que, no meu ponto de vista, tem edificado a minha vida e muitas outras vidas. Que a gente pega assuntos, situações contemporâneas e a gente trabalha em cima disso, à luz da palavra, e Deus vai dando resposta para aquele problema, para aquela situação, e as coisas vão se moldando da forma que Ele quer. Todas as perguntas, as questões que a gente tem, tudo a gente encontra a resposta aqui, né? Tudo. Né? Nosso manual de fé e conduta, né? Tudo aí. Quando um fabricante ele fabrica algo, ele envia junto o manual, né? Manual. O nosso fabricante também nos enviou um manual, né? Aquele que nos criou. Nosso manual. E eu desconheço alguém que, com ousadia, né, colocou como propósito obedecer a palavra de Deus como ela é e teve alguma situação contrária na vida. Não tem. Deus, ele se responsabiliza pela palavra dele. E se eu estou na palavra dele, eu também sou coberto por essa responsabilidade, esse cuidado que Deus tem. Amém. A palavra de Deus nos dá a resposta para tudo e
como você falou, é nosso guia, é o nosso manual de instruções para a vida, né? E muitas vezes a gente pergunta, mas Deus, eu não consigo entender o que está escrito ali. Eu leio, mas são palavras vagas. Mas se tu dobrar o teu joelho, tu ir para a oração, tu realmente se entregar para Deus, Ele vai te dar a resposta, né, pastor? Com certeza, absoluta. Deus, Ele não nos deixa com dúvidas, né? Nós servimos um Deus de certeza, né? Não um Deus de dúvida, né? Ele nos esclarece aquilo que precisa ser esclarecido. O grande problema, digamos, nesse tempo, nessa pós-modernidade, é que não se tem dado a devida atenção para o que Deus está falando. Mas para aquela pessoa que está em evidência na sociedade, sim, para ela é dada a devida atenção. Não é assim, né? Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje, sempre será. Ele não mudou. Tanto que os princípios dele não mudaram, né? E a maneira de trabalhar com nós também não mudou. O problema é que há uma grande situação acontecendo que há um afastamento de Deus. Um afastamento por coisas do dia a dia, do cotidiano, coisas que não têm um resultado a peso de eternidade. Não tem. São coisas que vão passar. Em algum momento vai passar. A gente vai passar. A gente não vai ficar aí para semente. Daqui a pouco a gente passou. Sim. Eu não sei nem se eu vou chegar em casa hoje. Eu não estou querendo assustar ninguém, mas a gente não sabe, não temos essa capacidade de entender o que vai acontecer daqui a 5 minutinhos. Não temos. Mas Deus sabe. Deus sabe. E Deus nós sabe. temos que estar preparados para Exatamente. tudo que vir, né? O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho está hoje aqui conosco e pode fazer milagres também na vida de todos. Interessante o que você falou, né? O mesmo Deus que abriu o mar. Mas há uma liderança ali, há Moisés ali, e olhando para trás vinha o exército de Faraó com sangue no olho, né? E para frente o mar. Moisés clama a Deus e Deus diz, marcha. A função de vocês é marchar. O mar quem abre sou eu. Obedecer o que Deus manda. E interessante, precisa de ousadia e coragem para isso, porque, poxa, Deus mandou marchar, mas o mar está ali, como é que nós vamos marchar no mar? Não, mas Deus falou, não sei como é que Ele vai fazer, mas que Ele vai abrir o mar, Ele vai. E foi o que aconteceu. O texto bíblico diz que eles passaram em seco. Não molharam as suas sandálias, né? É interessante isso. Esse é um princípio também, obediência, né? Obediência, submissão, são princípios que não mudaram, permanecem. Sim. Sua palavra, pastor, para nós? Vamos compartilhar então um versículo apenas aqui em Romanos, capítulo 5, e versículo 1, que diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados por meio da fé, temos paz com Deus. Essa paz, eu falei no início desse programa, que eu tinha um vazio, algo que eu não entendia, era essa ausência de paz. Porque ter paz com Deus é maravilhoso. Se eu não tenho paz com Deus, eu me torno inimigo de Deus, e aí complica, fica difícil. E o apóstolo Paulo, ele escreve a igreja que estava em Roma, uma igreja naquela época perseguida, uma igreja que os seus fiéis eram usados como tochas humanas, eram queimados para iluminar aquela cidade, eram usados como diversão para aquele povo, sendo lançado aos leões. Então, para essa igreja, Paulo escreve: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Essa paz com Deus é importante, porque dessa paz que nós temos com Deus, essa unidade, essa comunhão com Deus, Deus também nos entrega a paz que Ele tem. É o que Paulo vai falar em Filipenses, capítulo 4, versículo 7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o quê? A nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus.
que isso está dizendo para nós, para você que está nos assistindo? Está difícil a situação econômica do país? Tá. Situação social? Tá difícil. E a gente percebe isso, nós não somos desapercebidos do que está acontecendo. Mas essa paz de Deus, quando nós começamos a desfrutar, pode estar caindo o mundo em nossa volta, mas aqui dentro há uma paz que nós não conseguimos explicar porque excede o nosso entendimento. E isso é uma questão de sentir, viver, experimentar. Não é uma situação que fica apenas em alguém falar, ah, que legal, gostei de ouvir isso. Não. Talvez eu falei sobre esse versículo para você, você gostou dele, mas você precisa experimentar o que está contido nele. Para que o melhor de Deus você possa desfrutar. Nós precisamos sim. E eu creio, Camila, que você concorda comigo, numa geração, num tempo onde que a ausência de paz é algo desesperador. São muitas situações que nos tiram a paz. E nós precisamos dessa paz, urgentemente. E só em Deus nós encontramos. Exatamente. Amém? Amém. Nós temos um tempo para uma oração? Sim, com certeza. Então nós vamos orar. Você que está nos assistindo, se você puder curvar a sua fronte, nós vamos orar a Deus essa manhã. Não sei que horário vai ao ar, se manhã, da tarde ou à noite, mas enfim, curva a sua fronte. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pelas ricas oportunidades que o Senhor tem nos concedido. Nos dê a tua paz, Senhor. Mas para desfrutar da tua paz, Pai, nós precisamos ter paz contigo, Senhor. Não sermos teus inimigos, mas ser teu amigo, Senhor Jesus. Ajuda-nos nesse dia que se passa. Venha com a tua paz que excede todo entendimento, mesmo não compreendendo em seus mínimos detalhes, nós aceitamos e vivemos essa paz. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, que eles possam desfrutar da paz que há em Cristo Jesus, dessa justificação que traz paz às nossas vidas. Ajuda-nos, Pai, hoje e sempre, em nome de Jesus, nos dê a tua paz, Senhor, para que nós possamos caminhar firme essa trajetória que o Senhor tem dispersado, tem colocado sobre nossas vidas. Esse caminho tão lindo que o Senhor tem projetado para nossas vidas, que nós possamos caminhar, andar por ele, em paz contigo, Senhor. Ajuda-nos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Amém. E graças a Deus. Amém. Amém, aleluia. Pastor, aonde fica a sua igreja? Pode repetir para nós o endereço, os horários de culto? Posso. Oswaldo Aranha, número 2042. Quem conhece a agência da CERT, fica bem em frente. Ou, quem quiser fazer uma trajetória, você pega o Mercado Nacional, você pega a Estação da Cultura, divide no meio e você chega na igreja. Glória a Deus. Nossos cultos são às 20 horas aos domingos. Estamos vendo a possibilidade de retornar para cultos semanais, mas essa pandemia acabou trazendo algumas situações meio complicadas, Então a gente manteve o domingo, mas estamos com um projeto de voltar durante a semana também. Por enquanto, aos domingos, 20 horas. E no Aeroclube? No Aeroclube, sextas-feiras, às 20 horas e nas quartas, às 15h30. Em Paverama, sábados, às 19 horas. Glória a Deus. É bem no centro de Paverama. Bem no centro. Várias opções aí para vocês poderem conhecer o pastor Adriano, poder conhecer a obra de Deus na vida dele, seu ministério. Pastor, quero agradecer então a sua participação. Muito obrigado por estar aqui conosco, por estar colaborando aqui com o programa Semear. Louvo e agradeço a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua obra, para a glória do nosso Senhor. Com certeza, uma grande satisfação, uma grande honra, poder estar participando e podendo falar um pouquinho da história de vida que a gente tem em Cristo Jesus, E que esse programa ele possa atingir, alcançar muitas vidas para a glória de Deus. Mais uma vez, quero expressar aqui minha gratidão pelo convite. Amém. Nós que agradecemos. Amém.
Muito obrigada, então, a todos. Quero agradecer aos nossos colaboradores, a Barbearia La Máfia, a Lisa Hair e a Loja Locomotiva. Muito obrigada a todos. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Fiquem na graça e na paz e até o nosso próximo programa.